É com você, Renata Afonso. Tavinho, vou conversar agora com o Marcelo Gavião, que ele é gerente de Nova Economia e Indústria Verde da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Marcelo, obrigada pela participação. Você abriu sua palestra aqui, eu achei muito interessante, explicando o funcionamento da agência, né? Que é uma agência para auxiliar o desenvolvimento da indústria, é isso? Olá, Renato. Olá, Tavinho. Uma satisfação poder falar com vocês. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela nasceu para isso. Ela nasceu há 19 anos atrás e a missão dela é fomentar o desenvolvimento da indústria do Brasil. Buscar descobrir nichos que estejam carentes de política, de iniciativas, que dependam de um aperfeiçoamento de medidas do governo, conectando isso com a demanda da iniciativa privada. A gente quer auxiliar o Brasil no processo de fortalecimento da indústria. Nenhum país ele é absolutamente desenvolvido, absolutamente soberano, com uma indústria frágil. E a nossa missão é essa. Nós precisamos fazer do Brasil um país que invista cada vez mais no fortalecimento da sua indústria. A indústria gera emprego, a indústria distribui renda, a indústria trabalha o beneficiamento de importantes matérias-primas do país e a gente tem que projetar um Brasil do futuro conectado com essa necessidade. E a agência vê caminho para o biodiesel? Sim, sim. O mundo todo está falando em transição energética. O Brasil tem muitas vantagens, né? Enquanto o mundo fala de chegar em 2050, que são as metas do Acordo de Paris, utilizando 90% da energia elétrica sendo gerada por fontes renováveis, o Brasil já chegou em 2023 com 93%. Observe, o Acordo de Paris, a meta estabelecida, fala que em 2050 o mundo, é um pacto global, o mundo precisa chegar com 90% da sua energia sendo gerada por fontes renováveis. O Brasil já está com 93%. Quando a gente fala de matriz energética, o Brasil está hoje com aproximadamente 48% da sua matriz sendo gerada por fontes renováveis. A média do mundo é 17%, 18%. Então a gente está muito à frente. Qual que é a nossa luta hoje na ABDI? A luta da ABDI é fazer com que a gente aproveite todo esse potencial energético que o Brasil tem para transformar isso em desenvolvimento. No curso disso aqui vem também os biocombustíveis. Por isso que a gente está numa parceria muito grande com a Ubrabio para poder potencializar. Nós temos que fazer uma capacidade da indústria maior de produção, numa quantidade cada vez maior, para poder atender ao mercado interno. O que é que a gente quer fazer? Nós queremos, pouco a pouco, substituir o consumo de biodiesel fóssil, o consumo de diesel fóssil pelo consumo de biodiesel. E isso se faz com o fortalecimento da indústria nacional. Tem que ser com competição, tem que ser mais competitivo. Tem que ser mais competitivo. É difícil hoje o biocombustível competir com o combustível fóssil. Vamos falar aqui do biodiesel, por exemplo, que é um combustível que alimenta assim, uma parcela significativa da economia do Brasil. Para poder ter competitividade, tem que ter investimento. As pessoas desconsideram isso, mas para que o petróleo tivesse a capacidade competitiva que ele tem hoje, teve muito investimento público para isso. O Brasil é um exemplo disso. A Petrobras ela nasceu fruto de um investimento público, que foi importante para a estruturação do nosso país. O que a gente está falando agora? Não adianta simplesmente trabalhar com a perspectiva de gerar combustível, de gerar energia. Tem que ter a capacidade de conectar isso com a sustentabilidade, porque a gente quer ter um país que dure para que dure para muitas gerações. Para isso aqui eu tenho que fazer a transição energética. E para fazer a transição energética, para fazer com que o combustível renovável ele tenha competitividade, tem que ter investimento, tem que ter muito investimento público, tem que ter política pública de incentivo ao consumo e tem que ter também uma capacidade de poder utilizar, inclusive, recursos gerados pelos combustíveis fósseis para poder fomentar a transição energética. O Brasil tem experiências importantes nisso. Nós hoje somos um case para o mundo na área, por exemplo, do etanol. Como é que nasceu isso aqui? Nasceu de uma orientação e de um investimento público. O Brasil, na medida em que ele vai aumentando a quantidade de etanol na gasolina, ele vai gerando uma demanda importante que acabou fomentando um mercado significativo. Na medida em que o Brasil incentivou a produção e a venda e a comercialização de carros aqui movidos simplesmente a etanol ou carros híbridos, gasolina e etanol, ele também incentivou a existência de um mercado. Com os biocombustíveis tem que ser igual, o caminho nós já conhecemos. Nós precisamos agora ter a capacidade de poder o seguinte, conectar, juntar todo esse potencial energético que o Brasil tem com o interesse nacional de desenvolvimento para poder fortalecer a nossa indústria, fortalecendo e desenvolvendo essa indústria de biocombustível, de biodiesel e de bioquerosene.
Feita a colocação, obrigada pela participação. Tavinho, você viu só que interessante aqui no Fórum? O Fórum conseguiu reunir vários especialistas, né? Tem acadêmicos, tem governo, tem agência, tem políticos, isso é muito importante, né, para o desenvolvimento do setor. Tem que estar todo mundo participando. Sem dúvida alguma, Renata, Afonso. E já que o assunto é energia diversificada, né, e limpa, a indústria automobilística brasileira aí está de cabelo em pé, porque novas indústrias chinesas e coreanas e japonesas estão trazendo aí novos modelos numa infinidade imensa para o segundo semestre já de carros elétricos, que também já é energia. Gente, vocês têm que se coçar, têm que se mexer. Renato, obrigado pelas informações aí e até amanhã. Tchau.